Bom dia, turma! Um grande beijo para todos, tá legal? Se cuidem, ok? Bom, nossa aula de hoje será de geografia, tá? Iremos utilizar as páginas, da página 256 até a 273. Tia, mas quanta coisa, porque tem muitos exercícios também, tá legal? E aí hoje nós iremos falar, vamos finalizar, né? A região sudeste, ok? Falamos já sobre os aspectos naturais, né? População e outros itens, né, importantes da região sudeste. Hoje nós iremos falar um pouco da parte da economia, ok? Além também de alguns pontos turísticos, né, enfim. Então assim, mas hoje iremos finalizar, tá, a região sudeste, essa região que nela se consta apenas 4 estados, tá? Que por sinal é o nosso estado do Rio de Janeiro também que está nela, né, estado do qual nós moramos, né? Enfim, então vamos lá. Então vamos abrir aí geografia na página 256 para darmos início, ok? 256, deixa a tia Aline pegar aqui a página, achei. Então vamos lá. Economia da região sudeste, né? Em relação aos aspectos econômicos, a região sudeste destaca-se por ser a mais industrializada e é a que concentra o setor de serviços mais desenvolvido no Brasil, ou seja, é nessa região em que tem assim os maiores setores, né, de indústrias, de fábricas, principalmente na região, no estado de São Paulo, tá? Que é um local assim onde se tem diversas indústrias, fábricas, tá legal? Bom, alguns dos maiores centros econômicos da América do Sul estão localizados no Sudeste, né, que é a nossa região. Além disso, nessa região, as atividades agropecuárias são bastante desenvolvidas. Ou seja, mesmo por ter muitas fábricas, muitas indústrias, né, não deixa de ter a parte da agropecuária aí na região Sudeste também. Tá legal? E aí nós vamos falar sobre a primeira aí, que é a agricultura, certo? É a parte do plantio, né, dos alimentos, ok? A agricultura é praticada em todos os estados da região sudeste, ou seja, nos 4 estados da região sudeste existem o quê? São praticados, né, o plantio, tanto em Minas, como Espírito Santo, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo. Então, nos 4 estados aí, possui esse plantio aí, tá? É praticado a agricultura. Os principais produtos agrícolas são cana-de-açúcar, o café, a soja, o arroz, o milho, o feijão, a mandioca, além de frutas e verduras, tá? Não é só isso aqui, né? Existe uma variedade muito grande também de plantações aí de verduras e de frutas. A agricultura comercial predomina na região. E aí aqui tem 2 imagens, tá? Muito bonitas, né? A primeira aí é de uma colheita mecanizada da cana-de-açúcar, né? Que tem se vocês observarem bem, tem uma máquina aí, né? Retirando fazendo a colheita, né? Dessa cana-de-açúcar. E na imagem de baixo, existe uma plantação de laranjas em Uberlândia, Minas Gerais, né? Então, são 2 plantios aí de estados diferentes, né? A imagem de cima mostra a imagem de São Paulo e a de baixo de Minas Gerais. Então, assim, são 2 plantios muito importantes aí da região, tá? Do local. E aí na página 257 tem um texto para vocês lerem, tá? Sobre o café, né? Sobre a história, né? Do ciclo, de como chegou, de como o café foi trazido para o Brasil, tá? Então, a Tia Aline quer que vocês leiam esse texto aí. Além dessa leitura aí do Sabe Mais, observem também que tem uma imagem, uma gravura, tá? De imigrantes trabalhando em fazenda de café, tá? No oeste do estado de São Paulo, né? Então, são pessoas que vieram de outros países aí para poder plantar, né? Para poder trabalhar no Brasil, ok? E aí na página 258 vamos falar da pecuária, né? A pecuária é a criação de animais, né? A agricultura, a parte do plantio, e a pecuária é a criação dos animais. Então vamos ver os tipos de pecuária, né? Os animais dos quais são desenvolvidos, né? Que são utilizados que aparecem muito na região sudeste. Embora o Sudeste seja bastante urbanizado, a pecuária também é uma atividade muito desenvolvida na região, onde se destacam os rebanhos bovino e suíno, ou seja, mesmo, né, a nossa região, né, com esses 4 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo, mesmo com esses 4 estados sendo bem urbanizados, né, tendo
as cidades contendo muitas moradias, comércios, enfim, também, né, se desenvolve a pecuária. E aí os rebanhos que se destacam é o bovino e o suíno, ou seja, de boi e o de porco, né, que é o suíno. O estado de Minas Gerais é o terceiro maior criador de gado bovino do Brasil. Além disso, é responsável pela criação de mais da metade do gado suíno da região. Esse estado também se destaca na produção de leite, né, que é o maior do Brasil. Então, Minas Gerais aí se destaca na produção de leite, né? Embora haja produção de leite em todo o Sudeste. É por isso que quando a gente pensa assim em Minas Gerais, né, quando alguém vai a Minas, a gente tem o hábito de falar assim, traz aquelas belas manteigas de lá, os queijos, né? Porque os queijos e as manteigas, né, de Minas Gerais têm uma qualidade muito boa, tá? Muito boa mesmo. A avicultura, né, que são as aves, da região é a mais moderna do país e é praticada principalmente no estado de São Paulo, o maior criador de codornas do Brasil. E aí abaixo também tem duas imagens aí de alguns animais, tá? Bom, na página 259 já fala o quê? Do extrativismo, né? Que é o que se retira da natureza, não é mesmo? No Sudeste destaca-se o extrativismo mineral, pois o subsolo da região é bastante rico em diversos minérios, né? Nossa região possui minérios riquíssimos também. Desde o século XVIII, a região que hoje forma o Sudeste passou a receber um grande número de pessoas, inclusive de outros países, para trabalhar na mineração. Por isso, essa atividade foi uma das responsáveis por atrair pessoas e povoar a região. Então, assim, o extrativismo, né, devido a essa riqueza, né, de minérios do subsolo, atraiu bastante gente para essa região. Os principais minerais explorados no Sudeste são ferro, manganês, ouro e pedras preciosas, né? Então, são itens bem caros, né? A extração desses minerais ocorre principalmente em Minas Gerais, que é o maior estado minerador do Brasil. Então, qual é o maior estado, né, minerador aí do Brasil? Minas Gerais. Mas também são explorados na região minérios radioativos como tório e urânio, sobretudo no litoral do Espírito Santo, aí já no outro estado, né? O petróleo é explorado em todo o litoral da região sudeste, principalmente no estado do Rio de Janeiro, o maior produtor do Brasil. Na região também se extrai o sal marinho. Então aí já está falando já da nossa região, né? Que é o maior produtor de petróleo do Brasil, né? Está na nossa região. Além do extrativismo mineral, no Sudeste também é praticado o extrativismo animal, especialmente a pesca. São Paulo e Rio de Janeiro são os grandes produtores do pescado da região. Bom, então aí aqui embaixo tem uma plataforma, né, enorme aí, plataforma de petróleo e manutenção na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Em alguns lugares, assim, às vezes quando a gente passa, né, em mar, assim, a gente costuma ver, né, em alguns locais, né, plataformas de petróleo. E essa aqui eu já até observei já aqui na Baía de Guanabara, que ela ainda continua ali. Na Baía de Guanabara tem essa plataforma de petróleo ainda. Então, quando vocês saírem daqui, saindo de São Gonçalo, de Niterói, né, pegando a ponte Rio-Niterói, se vocês puderem estar observando isso aí, é bem interessante, tá legal? Sendo que essa daqui está em manutenção. Na página 260, a gente já vai falar do comércio, né, que é um outro setor da economia, né? Além da agricultura, da pecuária, do extrativismo, agora tem a parte do comércio, né? Das lojas. Assim como a agricultura e a indústria, o comércio da região sudeste, também interno e externo, é bastante desenvolvido, né? A gente tem em todos esses estados, né, uma quantidade muito grande de lojas, né, pessoal? O movimento comercial mais intenso ocorre nos portos e na capital de cada estado, ou seja, no centro, né, de cada estado aí. O Sudeste exporta café, açúcar e sal e importa combustível, produtos químicos, entre outras mercadorias, né? Então, existe uma quantidade boa aí, né, de itens, né, tanto para exportar como para importar, né? As atividades comerciais abrangem tanto as grandes transações como no comércio atacadista, como as de quantidades menores de produtos que ocorrem no comércio varejista. Bom, e aqui abaixo existe um outro texto para vocês estarem lendo também, que é o Saiba Mais, porque a tia também não vai ler, vocês também precisam ler, tá?
é um texto aí mostrando uma rua, né, muito conhecida em São Paulo, que é a 25 de Março. É uma rua onde se localiza, assim, um comércio varejista muito grande, né? E, assim, vocês vão observar também que tem, assim, uma quantidade gigantesca de pessoas, ou seja, atrai muito porque o valor, né, o preço é muito bom. E tem pessoas que vão para lá para comprar e aí para revender, né, para vender para outras pessoas. Então, assim, é um lugar muito importante da cidade de São Paulo aqui, essa rua 25 de Março. E aí, saindo do comércio, indo agora para a parte das indústrias, né, das fábricas, das indústrias, o Sudeste concentra mais da metade de toda a atividade industrial do país. Olha só, hein, mais da metade. Observe o mapa abaixo, como nessa região encontra-se o maior número de empresas industriais. A indústria de transformação é a mais desenvolvida no Sudeste e no estado de São Paulo. Está localizado o maior parque industrial da América do Sul. Então, assim, em São Paulo existe uma concentração muito grande de indústrias, né, de fábricas. Eu me recordo que uma vez eu fui a São Paulo e aí eu passei por uma cidade chamada Cubatão, que fica em São Paulo. E era dia, era 10h30 da manhã, 11 horas, batendo 11 horas. E eu me recordo, crianças, que assim, que naquele horário do dia, né, era para estar o quê? O sol limpo, né, claro. E lá não, devido assim a tantas fábricas, tantas indústrias, o céu de lá era estranho, era escuro, sabe? Você vê muita fumaça por causa das indústrias. Então, assim, tem lugares, né, que ajudam uma coisa, né, porque ajuda a desenvolver a economia, mas por outra também sacrifica muito o ambiente. Então, assim, por isso que esses donos, né, de indústria, eles precisam se preocupar com aquelas fumaças que saem, né, das indústrias, porque aquilo ali polui muito. Então, assim, nessa época, nesse dia, eu me recordo que a cidade de Cubatão, ela estava muito escura, e era cedo, e não era dia de chuva, nublado, não, é a poluição mesmo, muita poluição, mas devido, né, às indústrias. E aí tem aqui, as principais indústrias do Sudeste são metalúrgica, que fica em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, ou seja, nos 4 estados, né, existe. Automobilística, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Petroquímica, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. A naval, que é no Rio de Janeiro. Aeronáutica, em São Paulo. De materiais elétricos e eletrônicos, em São Paulo também. Muita coisa vem de São Paulo, né, de eletroeletrônico. Há mais indústrias de produtos alimentícios, têxteis e de fumo, entre outros, né? Só colocou algumas aqui, uma das principais dessa região. E aí vocês vão observar aí 2 imagens. A primeira é de uma indústria siderúrgica do Espírito Santo e abaixo você tem o quê? O Brasil em empresas industriais. Esse mapa aqui é de 2011, tá? Bom, e aí vocês vão observar na legenda, aquela partezinha de baixo, né, onde sinaliza o que é cada símbolo, né, dentro do mapa. Então vocês vão ver os tamanhos dos círculos, né? E aí quanto maior o círculo, né, a bolinha, né, é o número de empresas que tem. Então, se vocês observarem bem, no estado de São Paulo existe uma bola enorme, ou seja, porque o maior local onde tem empresas e indústrias, né, é em São Paulo, nesse estado, ok? Então, observem bem esse mapa aí, tá legal? Bom, na página 262 já vamos falar sobre o impacto do café na industrialização de São Paulo. Então, que impacto ocorreu aí? Vamos ver. São Paulo foi um dos pioneiros, né, estados a se industrializar. E até hoje, concentra o maior número de indústria do Brasil. Esse pioneiro, né? Pioneiro é porque é aquele que começa logo, né? Por isso que se fala pioneiro, aquele que começa logo. Está relacionado à produção cafeeira, pois a riqueza acumulada pela exploração do café impulsionou a industrialização, ou seja, o café trouxe, né, uma industrialização muito grande nessa época aqui para o estado, tá legal? Posição privilegiada. A proximidade entre as fazendas produtoras de café e a cidade de Santos, onde se localiza um dos principais portos do país, favoreceu, né? Foi bom, né? O cultivo de produtos das terras paulistas, o que contribuiu com o crescimento econômico da região. A principal linha de trem conectava São Paulo a Santos, onde o café era comercializado e embarcado nos navios, né? Para ir fazer as exportações, né? Para outros lugares, né? Bom, então assim, o café aí nessa época aí
ela valia muito, né? Fazia com que o setor econômico crescesse bastante, né? Rede ferrovia, porque nessa época aqui do mapa que vocês vão observar no livro de vocês, esse mapa aqui de 1927, nessa época aqui, a rede de ferrovias ela era muito utilizada, né? Os trens eram muito utilizados. Não que por terra a gente também não andasse, né, com veículos, mas embora não tivesse, né, como a gente tem nos dias atuais, mas as ferrovias eram muito utilizadas. A rede de ferrovia, construída para atender ao comércio da cultura do café, contribuiu, posteriormente, para a distribuição de produtos. As indústrias eram instaladas em São Paulo por causa da facilidade do sistema de transporte. Então, se vocês observarem o mapa, na região, no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, existe uma quantidade muito grande, né? E de Espírito Santo também, e em Minas também. Mas em São Paulo maior, né? De ferrovias. Então, assim, existia um movimento muito grande. Além disso, como as linhas de trem tinham como principal destino São Paulo, nessa cidade se concentraram serviços essenciais como bancos. Então, existia bancos aqui em São Paulo, né? Essa infraestrutura também influenciou a concentração de fábricas na cidade, ou seja, devido assim, o impacto, né, que o café causou na região, no local de São Paulo, né, no estado de São Paulo, então assim, foi se mobilizando, que é muita coisa, né? O setor econômico foi melhorando e as ferrovias também eram muito utilizadas, influenciou também serviços essenciais como bancos, ok? E assim, concentrou-se muita coisa, né, de fábricas nessa cidade. Por isso é até hoje, né? E aí, na página 263, nós iremos falar agora da mão de obra dos imigrantes, né? Que é aquela galerinha que vinha de outros países para trabalhar aqui no Brasil, tá? Uma parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil no fim do século XIX e início do século XX tinham experiência na fabricação de certos produtos. Alguns já tinham trabalhado em fábricas. Então, assim, foi uma galera que veio de outro país, né, para poder ajudar, né? Como já tinham a experiência, né, de fabricação de certos produtos, isso foi bem importante nessa época, né? Essas pessoas tiveram um papel importante na industrialização de São Paulo, pois utilizaram a sua experiência profissional no setor industrial paulista. Nas primeiras décadas do século XX, a maior parte dos operários das fábricas eram de origem estrangeira, principalmente italiana, ou seja, veio uma galera muito grande lá da Itália para cá, né, para trabalhar nas fábricas do Brasil. E aí tem uma imagem aqui mostrando, né, a fábrica de carros e carroças, empresa fundada por imigrantes portugueses em São Paulo, em 1912, bastante tempo, né, pessoal? Bom, e aí aqui embaixo já foi falando da riqueza do café. As guerras na Europa, na primeira metade do século XX, afetaram a exportação de café. Além disso, nesse período, as indústrias da Europa diminuíram sua produção, causando escassez de produtos do Brasil. Falta, né? Diversos fazendeiros de café começaram a investir em fábricas para produzir no Brasil artigos importados que estavam em falta. Por isso, utilizaram parte da riqueza acumulada como a produção de café. Ou seja, como não estava indo muito bem, né, devido à guerra, e aí os fazendeiros começaram a partir para uma outra coisa. E aí vem aqui, Bolsa de Café em São Paulo, uma imagem, tá, de um local aí, observem que é uma imagem bem antiga, né, 1929. Bom, página 264 já vem falando sobre transportes, né? No Sudeste, encontra-se a maior parte de rede de transportes do Brasil. As principais rodovias e ferrovias do país estão nessa região. No entanto, isso não significa que não haja problemas, né, de infraestrutura e manutenção. Existe sim, né? Apesar de ter, né, uma concentração muito grande de rodovias e ferrovias, é claro que existem problemas, né, situações aí. O transporte aéreo, né, que são os aviões, também é bastante utilizado no Sudeste. Os principais aeroportos estão no Rio de Janeiro e na Grande São Paulo, Guarulhos, né, que é um local aí de São Paulo, e em Belo Horizonte também. A navegação marítima, né, que já é a parte da água lá, o mar, é intensa nos portos de Santos, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, de Vitória e Tubarão, no Espírito Santo, né? Então, são
são locais aí bem importantes aí para navegação. A navegação fluvial concentra-se principalmente em alguns trechos do Rio Paraná e do Rio São Francisco. Bom, então isso aqui é a parte dos transportes aí da nossa região sudeste. E abaixo vem falando um pouco sobre o Saiba Mais também, a navegação fluvial. Então vocês também vão ler isso aqui, tá? É um pequeno trecho que eu quero que vocês pratiquem a leitura. Na página 265 já se fala de quê? Do turismo, né? Do turismo da região. Assim como as outras regiões do país, o Sudeste oferece uma grande variedade de atrações turísticas. Observe a seguir algumas delas. Então aqui tem duas imagens, né? Uma primeira aí, que é o Carnaval de Rua, Bloco de Crianças de São Paulo, no ano de 2019. E do outro é um circuito turístico de trilhas dos Inconfidentes em Tiradentes, né? Que é um lugar aí histórico que fica lá em Minas Gerais. Bom, mas é claro que o carnaval não existe somente nessa cidade de São Paulo, né? Não só em São Paulo, porque no Rio de Janeiro também existe uma festa muito grandiosa, né? Que às vezes ocorre no mês de fevereiro ou de março, no nosso Rio de Janeiro, né? Que é a festa de carnaval, né? A cultura aqui da nossa região. Então, assim, é uma festa que centraliza, né, pessoas assim do mundo inteiro. Vem pessoas de diversos países somente às vezes para assistir o desfile do carnaval que acontece no Rio de Janeiro, né? No Sambódromo do Rio de Janeiro. É uma festa muito bonita. A cidade do Rio de Janeiro é um dos principais destinos turísticos do país. Algumas atrações da cidade, como o Corcovado, né, que é o Cristo, né, aquela estátua imensa que a gente tem lá na pedra, né, o Cristo lá de braços abertos, e as praias são conhecidas no mundo todo. E aí aqui abaixo tem uma imagem de uma vista aérea da cidade do Rio de Janeiro, que é uma imagem lá do bondinho, né, do Pão de Açúcar. Então, assim, a cidade do Rio de Janeiro, né, ela é muito falada, né, lá fora, em outros países. Muitas pessoas que moram em outros países, elas têm, quando vêm para o Brasil, elas têm muitas delas que gostam logo de vir para o Rio de Janeiro, para conhecer, né, a cidade. Bom, e aí da página 266 até a página 273, vocês têm o quê? Vocês têm exercícios para estarmos fixando esse assunto sobre a economia da região sudeste. Então, assim, a Tia Aline não vai ler porque são alguns textinhos, né, para vocês estarem interpretando. Então, assim, tem que ler, tem que ter leitura, né, para poder interpretar bem, para poder responder essas questões que estão aqui. Então, hoje, encerramos a região sudeste, tá? Formada por seus 4 estados, tá? E, assim, leiam com bastante atenção, mesmo a Tia Aline tendo falado agora na aula, durante a aula, procurem também estar fazendo a leitura, tá? Foquem em alguns pontos. Tia Aline, estou com dúvida. Me chama lá no grupo, tá? Que a Tia Aline tira essas dúvidas de vocês. Mas, assim, eu preciso também que vocês leiam, tá? Tem que praticar a leitura. Como vocês estão do outro ladinho da tela, a Tia Aline não tem observado essa leitura de vocês, tá? Mas, ó, fica uma dica. Façam todas as leituras, respondam esses exercícios que tem de acordo com esse assunto de hoje, tá? A parte da economia da região sudeste. E aí a gente encerra hoje a região sudeste. Numa outra aula a gente dá início a uma outra região. Só que olha só, deixa a Tia Aline falar uma coisa. A Tia Aline vai passar um trabalhinho para vocês, tá? Relacionado a esse livro que está na casa de vocês aí, que vocês já pegaram já. E aí já vão se preparando já que vocês vão ser os artistas, tá legal? Vocês vão fazer uma pequena apresentação para a Tia Aline também, de acordo com esse livro aí que vocês estão em casa, tá? Mas aí de acordo com as aulas a Tia Aline vai passando aí como eu quero que esse trabalho seja realizado. E ó, vai valer ponto, hein? Tá bom? Então assim, façam tudo direitinho, bonitinho, qualquer coisa estão no grupo, tá legal? Para tirar as dúvidas. Um grande beijo e até a próxima aula.